E vem conferir a crítica do anime Hanako-kan e os mistérios do Colégio Kamome. E como eu falei recentemente aqui no canal, eu estou pegando os animes que estão saindo, as continuações, estou voltando, estou vendo cada temporada, estou trazendo crítica de cada temporada aqui no canal. E agora chegou a vez de falar de Hanako-kan e os mistérios do Colégio Kamome. Eu queria falar uma coisa antes, essa não é a minha primeira experiência com essa obra. Quando esse anime saiu pela primeira vez, eu não tinha meu canal no YouTube ainda, afinal faz 5 anos que saiu a primeira temporada, eu assisti ele, eu tinha achado divertido e eu resolvi reassistir agora realmente para trazer o vídeo. E bom, é só para deixar claro que não é a minha primeira experiência com ele. Mas eu continuo achando ele divertido, continuo achando uma obra que ela é funcional com a sua proposta, mas também continuo achando que ele tem os mesmos problemas que eu achava na época. Porque qual que é a ideia do anime? Uma menina acaba chegando no banheiro e ele acaba pedindo ajuda para um desses protetores da escola, barra espíritos, que é o Hanako. E ele acaba ajudando ela, eles acabam vivendo várias aventuras. Eu acho esse conceito dessa obra muito interessante. Porque é a mesma coisa pra gente da loira do banheiro. Existem demônios no colégio que as crianças vão inventando para cada coisa que existe. Sobre uma árvore que tem na floresta, sobre uma sala que é abandonada, ou sobre um banheiro também. Existem mistérios. E toda escola tem isso, e cada região, dependendo do país, até da própria estado aqui no Brasil, existem histórias diferentes de espíritos para crianças, que é muito interessante. Transformar isso em obra chama muito a minha atenção. E eu acho que o primeiro ponto que chama a minha atenção realmente é a sua premissa, porque ela é boa, ela é interessante, ela faz você pensar, realmente eu quero saber como vão desenvolver isso. O segundo ponto que chama a atenção e que funciona muito bem nessa obra é a sua estética própria, porque ele poderia cair naquele clichê de ter esse conceito, mas ter aquele padrão de visual de anime que tenta seguir o mais realismo possível. Aqui não. Eles aproveitam que vão falar de espírito, de criaturas que não são desse mundo, para poder explorar isso, tanto quando estão dentro da zona de cada espírito, como também quando eles estão falando normal. Então a partir daí eu gosto muito da estética dessa obra. É uma estética própria, faz com que você, inclusive, marque o anime na sua cabeça. É o que eu sempre falo. A importância do visual de um personagem, que você, mesmo vendo só a silhueta, sabe quem é. Isso mostra o quanto o designer do personagem é interessante, o tanto que o design do personagem acaba te marcando. E o Hanako-kan e os personagens do universo, apesar de eles terem visualmente um corpo humano, quando você vê o universo, as cores vivas que existem, misturando um sobrenatural com uma beleza própria, faz com que funcione diferente pra mim. Inclusive, faz com que esse anime marque mais. E dando uma estética própria. No flashback do Hanako, por exemplo, tem um grande destaque do azul, do escuro, do preto, porque está falando muito de céu, de espaçonave, com um laranja mostrando um pouco também o fim da tarde, com o começo do azul, que mostra um pouco da depressão que ele sentia. Ao mesmo tempo, quando você entra no banheiro dele, você vê a diferença de cores dependendo daquele lugar, porque ele parece que quer juntar todo mundo. E isso é muito interessante, porque cada, vamos dizer assim, reino de cada um dos espíritos que aparecem ao longo do anime, eles dizem mais do espírito do que realmente a fala deles dizem. É como se você assistisse a sala deles e entendesse o que cada um significa. Se você pegar os detalhes de cada lugar, você consegue entender muito bem eles. E isso é interessante. Claro, o anime poderia explorar mais isso, ele poderia ir mais a fundo do que deixar só episódios semanais. Como um episódio horrível, que faz com que, do anime, pra mim, que ele é horrível, muito mal feito, que é um que envolve o reino dos peixes. Esse é um episódio horrível. E óbvio, isso vai acontecer, porque quando você faz um anime focado em cada episódio ter meio que um espírito, ou cada 2, 3 episódios ter um espírito, o que acaba acontecendo? Alguns vão funcionar muito bem e outros não. Sendo episódico, isso não afeta a história principal, a história que vai do começo ao final do anime, mas ele vai gerar um desgaste, e acaba acontecendo. Nem sempre funciona tão bem. Inclusive, Hanako-kan, eu tenho a impressão que ele não é um bom anime para você maratonar. Ele é um anime bom para você assistir para passar o tempo. Ou seja, ver 2 episódios, almoçando, jantando, para passar um tempo antes de dormir. Aí depois você assiste mais 2. Ele vai ser um anime despretensioso que vai funcionar para você. Se maratonar, eu acho que ele vai enjoar, até porque a comédia dele não foi feita para assistir em maratona. É aquela comédia mais realmente escolar, leve, não uma comédia que vai fazer você rir o tempo inteiro.
Ele é leve, ele é divertido e ele é funcional no que ele se propõe, com personagens interessantes. Não são aqueles personagens mais cativantes do mundo, que você vai terminar amando eles, querendo ver mais sobre eles, mas eles vão ser funcionais para a história. Ainda mais que a relação deles que vai melhorando ao longo deles, porque eles têm boa química sim. Então para mim esse ponto funciona muito bem. Tecnicamente ele funciona muito bem. A trilha sonora ela é funcional, eu não acho ela incrível, eu só acho ela funcional. Com um personagem que tem boa química, comédia que funciona, mas não é uma boa série para maratonar. Mas pra mim o problema vai mais pro final dessa temporada. Quando chega no final da temporada, num certo ponto, o que o anime tem que fazer? Ele tem que provar pro público porque ele deve existir. Ele tem que provar pro público porque você tem que parar o seu tempo para assistir ele. Senão, são de novo, só episódios semanais que porque você está assistindo. E aí entra na parte dramática, com a volta do drama do Hanako, também com o seu passado. E aí é que entra um problema. Quando esse anime tem que largar a parte mais despretensiosa, a parte mais semanal e focar mais na parte dramática, vira um problema. Você vê que ele não tem força narrativa até agora, na primeira temporada, porque eu vou assistir a segunda, ele não consegue te vender essa parte mais dramática, essa parte mais pesada que a obra parece que tem que ter. Então, mesmo que ele fale de assuntos pesados sobre morte, assassinato, perdas, exorcismo, você vê que falta um peso nessas falas. Isso acaba enfraquecendo um anime que ele só é bom. Ele é bom para passar o tempo, mas ele precisa mudar um pouco a chave e a narradora, a escritora, precisa trabalhar um pouco melhor essa parte mais séria dele, porque vai ser fundamental a partir daqui. Cada vez mais que o anime for ficando mais sério, mais a gente vai conhecer o passado dos personagens e conhecendo o passado deles, a gente vai precisar de coisas mais dramáticas. Tem um episódio dramático que ele é muito bom. O do flashback do Hanako, que envolve o professor da biblioteca, ele é excelente, porque as cores, a trilha sonora e também a história é tão bonita e tão tocante que ao mesmo tempo que ela não é super pesada, ela consegue ser pesada. E isso funciona bem. Pra mim, no final da temporada faltou um pouco isso. Inclusive, um final com gancho pra uma segunda. Porque eu lembro que eu senti isso quando eu assisti a primeira vez aqui, repete, que é... Eu sei que tem a segunda temporada, eu vou assistir. Mas se não tivesse, seria um anime que eu falei, legal, divertido, bom passar o tempo e poderia acabar aqui, mesmo ele não tendo um final. Então, no fim, Hanako-kan é um anime que ele é divertido. Pra quem procura algo só pra passar o tempo, vale a pena. Mas se quiser um algo a mais, eu acho que ele pode entregar, porque ele ainda não conseguiu entregar. Concluindo, Hanako-kan e os Mistérios do Colégio Kamome é um anime que vale a pena ser assistido. Ele é gostoso de assistir, ele é divertido e é bom para passar o tempo. E por isso que eu fecho Hanako-kan e os Mistérios do Colégio Kamome com uma nota 7 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Hanako-kan e os Mistérios do Colégio Kamome? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.